Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus aqui estamos bem, que a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Mais uma vez estamos aqui no nosso projeto do YouTube de levar a palavra de Deus e eu estou muito feliz, porque o Senhor primeiro me ensina, primeiro fala comigo e eu consigo colocar em prática, né, os ensinamentos da palavra do Senhor contidos na Bíblia. E eu queria muito compartilhar com vocês, né? Pedir para que vocês acompanhem, que vocês também coloquem em prática os valiosos ensinamentos do nosso Pai. Ele sempre quer o nosso bem, né? E muitas vezes nós estamos perdidos, não sabemos muito bem como agir num mundo tão conturbado. Então, o YouTube é uma ferramenta para que a gente possa desabafar, falar com muitas pessoas, mesmo sem poder estar perto, e compartilhar, né? Curtir, se inscrever para recebermos mais mensagens. Eu gosto muito de receber e agora eu quero também enviar. Então, fico muito feliz com esse novo projeto agora de 2026 e eu quero compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. E o título da nossa mensagem de hoje é o seguinte: Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Agora nós vamos entender o que o Senhor quer nos ensinar com isso. Em Isaías 43, o versículo 1 ao 3, diz assim: Mas agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Isaías 43, esse é o versículo 1 ao 3. Mas eu sugiro que você leia Isaías 43 todo. É maravilhoso. Então aqui o Senhor, ele fala: eu criei vocês, eu formei vocês, eu conheço vocês. E quando ele fala assim, quando você passar pelas águas, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. O que o Senhor nos ensina hoje é simples. Ele está dizendo que vamos passar. Ele não diz assim, você nunca vai passar pelo mar, pelo rio, pelo fogo, pela enfermidade, pela adversidade, pela tribulação, pela aflição, pela angústia. Nenhum momento Jesus nos ensina isso. Ele diz: quando vocês passarem por determinadas situações, não tema, porque eu resgatei, eu criei, eu sei o porquê e o para que você está passando por determinadas situações. E a mesma coisa na alegria. O Senhor, ele é mestre em nos fazer feliz. Então, eu fico pensando, né, no nosso dia a dia, a gente começa nosso dia, né, a gente termina o nosso dia, e muitas coisas desse período acontecem, né, coisas que planejamos e conseguimos realizar, e coisas que são inesperadas, que acontecem, né, sem... Essa semana mesmo, eu comecei meu dia, eu vi que eu estava sem Wi-Fi, sem internet. E parece que você fica sem chão, porque você não consegue falar com ninguém, você não consegue ligar uma televisão, você não consegue ligar um computador, você não consegue ter um celular, se você não tiver um plano que você paga por mês, que é o meu caso. Então, assim, a gente tem que se dedicar a outras coisas, né? A deixar a ira de lado, e aceitar, né? São as coisas que você se programa para fazer determinadas. Eu me programo para fazer os áudios, para fazer o estudo. Aí não tem internet. Então, hoje é uma dependência isso, né? Então, o Senhor, ele fala: não se apeguem a essas coisas, porque isso amanhã pode faltar. Então você vai passar por água, você vai passar por fogo,
mas você não vai se afogar, você não vai se queimar, porque aquele que te criou chama você pelo nome, ele te conhece. Então ele fala assim: vocês se preparem, porque as aflições do mundo estão cada vez mais próximas de nós, né? Então, o mundo ele não vai parar para a gente se consertar, para a gente aceitar os fatos como eles são. A vida vai continuar. Mas nós não devemos ter medo, nós não devemos temer. O Senhor ele fala: não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Sabe o que eu mais gostei nessa palavra de hoje? O Senhor ele usa o verbo, que sempre é aquilo que eu me apego, né? Porque o verbo nada mais é que uma ação, é o que está de fato acontecendo. As outras palavras são só complementos. O que define uma frase é o verbo, né? Então aqui ele usa o verbo no presente, atual, né? Ele fala: você é meu. Eu acho isso muito lindo, porque você vê, em Romanos 8:28 tem uma palavra muito conhecida, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gente, primeiro em Isaías 43 ele fala: você é meu. E em Romanos 8:28 ele fala: vocês são chamados segundo o meu propósito. Então eu fui ver, né? Coopera. Todas as coisas que me acontecem entre um dia e outro cooperam para o meu bem. Então é o verbo cooperar. O que é cooperar? Trabalhar em conjunto, finalidade, somar, contribuir. Gente, então tudo que acontecer no meu dia, seja bom ou seja não tão bom, coopera para o meu bem. Não importa se eu estou atravessando uma água ou se eu estou atravessando um fogo, tudo coopera para o meu bem. E aí o Senhor ele vai além. Ele fala: vocês são chamados segundo o meu propósito. Quer dizer, o propósito dele está em nós. O propósito dele está se cumprindo em nós. Então, são chamados, né? É o verbo ser. Então, ele nem fala assim: vocês foram chamados lá atrás e, né? Que dó de quem não ouviu. Ou então ele fala: vocês serão chamados, né, lá na frente, um dia, quando vocês morrerem, talvez a gente. Não, o Senhor ele fala hoje, ele fala: os que são chamados, o presente. Não importa o que aconteceu ontem, se ontem não foi tão bom, ou se ontem foi maravilhoso, hoje é outra experiência, é outro testemunho que você tem, são outras coisas que vão colaborar. E são todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, existe sempre um mandamento, né? Toda palavra do Senhor, tudo contido na Bíblia, são mandamentos, né? E ele fala assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não ama a Deus, você não vai entender que aquilo que você está passando vai cooperar para o seu bem. A mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é que nós temos um Deus, Pai, Jesus, atual. Ele sabe exatamente o que você está passando hoje, como você precisa tirar forças ou ter um coração agradecido hoje. A palavra do Senhor é para hoje. Amanhã nós vamos ver o que Deus vai falar, mas hoje Ele está dizendo: quando você passar por problemas, não tenha medo. Eu o resgatei, eu o conheço, eu o criei. E tudo que você passa coopera para o seu bem. Todas as coisas que acontecem na sua vida cooperam para o seu bem. No momento parece que é o fim do mundo, parece que nós não vamos suportar, mas passa. Dia seguinte você às vezes nem lembra aquilo que você passou, porque novas coisas acontecem. Então a mensagem de hoje é essa: amem a Deus e acreditem que todas as coisas cooperam para o nosso bem e que somos chamados hoje segundo o propósito dele. Quando entendemos que tudo que passamos tem um propósito,
fica tão mais fácil passar, fica tão aliviado, porque não sabemos o dia de amanhã, né? Até o povo no deserto, quando saiu do Egito, vamos um dia fazer um estudo sobre isso. Quero falar sobre o maná. O maná era o alimento que caía do céu. Deus enviava diariamente. Eram pãozinhos minúsculos que caíam lá do céu e alimentavam o povo. E o povo tentava guardar, porque ficava preocupado se amanhã ia ter. E aquilo embolorava, no dia seguinte tinha bicho, ninguém conseguia comer. Então, a lição que Deus queria ensinar naquele tempo e que ensina para a gente hoje é que cada dia é um dia. E que tudo que aconteceu hoje é para você viver hoje, não é para você deixar para viver depois. Não que você vai viver sem nenhuma responsabilidade, mas não, é aceitando a vida que você tem hoje, os projetos que você tem hoje, você vai realizando um degrauzinho por vez, que você vai chegar lá, porque nós temos um Deus que nos criou e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Não os que foram chamados e hoje não são mais lembrados. Não aqueles que serão chamados um dia que eles tiverem uma vidinha perfeita, onde o pecado não vai mais habitar no seu coração. O Senhor, Ele sabe que o pecado é diário, nós somos todos os dias chamados a pecar. Mas todos os dias Ele nos dá a liberdade de renunciarmos, de abrirmos mão e de tentarmos andar segundo o seu propósito. Amém? Agora nós vamos orar. Querido Deus e poderoso Pai, mais um dia, Senhor, estamos na tua presença só para te agradecer. Agradecer, Senhor, porque o Senhor, Ele é aquele que mostra, né, a sua face diariamente para nós, através de todas as coisas que nos acontecem, coisas que nos deixam preocupados, irritados, irados, mas tudo coopera para o nosso bem quando entendemos que há um propósito para todas as coisas. Senhor, nos dê a sabedoria para entendermos isso, para aceitarmos e desfrutarmos do melhor dessa terra. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, minha família, meus filhos, meus amigos, meus irmãos, pessoas, Senhor, que hoje estão se sentindo tão sozinhas, tão sem propósito, que estão se sentindo que estão se afogando em alguma situação, ou que o fogo está consumindo tudo. Mas o Senhor fala: quando vocês passarem por essa situação, clamem a mim, eu os resgatei, eu sou aquele que tira vocês dessa situação e que depois eu explico o porquê, o propósito de tudo isso. Senhor, obrigada pelo teu cuidado, pela tua paciência com a gente, Senhor, pelo teu perdão diário. Senhor, entrego o meu coração agradecido nas tuas mãos. Entrego esse projeto, Senhor. Sabe quem precisa ouvir uma palavra como essa hoje? Eu precisava. E obrigada, Senhor, por ter esse cuidado, esse amor comigo e com tantas pessoas que te amam acima de tudo. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai. Amém.